Pessoal, muito bom dia. É um prazer, né, estar aqui essa manhã de sexta-feira com vocês, uma manhã iluminada, tendo em vista os acontecimentos dessa semana, né? É preciso dizer isso. E o nosso evento hoje conta com duas participações muito especiais. Daqui a pouquinho eu vou apresentá-los a vocês. Antes eu preciso situar que evento é esse, o que nos traz aqui. Hoje são dois eventos casados, um evento da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e o outro evento da Universidade Federal Fluminense, a UF, que se situa, a central, né, se situa em Niterói, e tem também outros campos espalhados no interior do Rio de Janeiro, assim como o nosso LIPEAD, a Licenciatura em Pedagogia EAD da Unirio, que possui também vários campi, né, vários polos, na verdade, espalhados no Rio de Janeiro. Então, a gente tem uma participação aqui bastante mista hoje para dialogar sobre leitura, escrita e pesquisa em tempos de intensificação dos usos da inteligência artificial. Eu sou a professora Jéssica Rodrigues. Atualmente, eu coordeno duas disciplinas no LIPEAD, a disciplina de Seminário de Práticas Educativas, 3, né, são 7, daqui a pouquinho eu falo um pouquinho sobre isso, e também coordeno a disciplina de TCC 1, no curso LIPEAD. E na UF, o evento aqui é organizado também pelo Laboratório de Letramentos Acadêmicos, que é um programa de ensino e extensão que tem oferecido desde 2017, quando foi a sua origem, ele nem tinha esse nome ainda, né? Desde 2017, nós, pelo laboratório, oferecemos uma série de cursos, oficinas, palestras relacionadas às práticas discursivas de leitura e escrita na formação científica, na formação profissional e na formação docente. Todo o trabalho realizado pelo laboratório, esse programa de ensino e extensão, advém das investigações realizadas no âmbito do Grupo de Estudos e Pesquisa em Leitura e Escrita Acadêmica, o nosso GEPLEIA. E aí eu convido quem está aqui e não conhece o laboratório a curtir, né, a página no Instagram ou no Facebook, que é @labilauf. Vou pedir para a Carol ou para a Rafa, para quem estiver aqui, colocar no chat, e ali vocês vão ter acesso a todas as atividades, todas são gratuitas, boa parte é online, né? E é possível todos participarem, enfim. Né? Hoje nós temos aqui, além, né, de quem se inscreveu, interessados pela temática, participantes dos diferentes polos do estado do Rio de Janeiro, né, o que é muito gratificante para a gente, pois é essa diversidade, né, de múltiplos olhares sobre os nossos objetos, sobre os fenômenos educativos, né, em movimento. Aqui também, além de mim, coordenadora de TCC e coordenadora de seminário, eu vou citar o nome dos demais professores do LIPEAD, professor Roberto Charles Feitosa, professora Marina Henriques Coutinho, professora Viviane Almeida, professora Eliane Abreu, professor Paulo Roberto, que são todos professores de seminários no LIPEAD e organizadores desse evento, né? Aproveito para agradecer o apoio da coordenação geral e da coordenação de tutoria do LIPEAD, da nossa licenciatura em Pedagogia, da Unirio, e aproveito também para agradecer a ProEx da UF por todo o apoio que vem nos dando desde a criação do laboratório. Então, nessa 11ª edição do evento, com o tema Leitura, Escrita e Pesquisa em Tempos de Inteligência Artificial, poderemos, né, vislumbrar na formação de pedagogo e demais profissionais da área de educação o quão fundamental é esse debate acadêmico, pois atualmente o uso da inteligência artificial generativa, em especial, né,
tem se apresentado como um dos principais desafios para as práticas de leitura, escrita e pesquisa nos contextos de ensino, pesquisa e extensão. E aí eu vou apresentar agora os nossos convidados, a nossa convidada e o nosso convidado. Nossa convidada é a professora Dulce Márcia Cruz, é professora titular, atua no Departamento de Metodologia de Ensino da Universidade Aberta do Brasil e no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, ou UFSC. Líder do grupo EduMídia CNPq, pesquisa Educação e Mídias, com foco em letramentos, formação docente, educação à distância, EAD, e aprendizagem baseada em jogos. Possui graduação em Comunicação Social, FAAP São Paulo, mestrado em Sociologia Política e doutorado em Engenharia de Produção, ambos pela UFSC, e é bolsista de produtividade CNPq desde 2004. Eu vou convidar a professora Dulce a abrir, né, a nossa atividade, e após a fala dela, eu convido o professor Júlio e o apresento a vocês. Pode ser? Então vamos começar. Professora Dulce, fique à vontade, qualquer coisa me chame, ou chame a Carol, e vamos dialogando. Muito bem, muito obrigada. Antes de abrir aqui minha apresentação, queria agradecer o convite. Eu acho que a Carol deve ter sido responsável pela indicação. Muito obrigada, Carol. Ela faz parte do meu fã-clube. Ela estudou comigo algumas disciplinas ali na pós-graduação ano passado, né? A gente fez algumas aulas à distância das nossas disciplinas, né? De Santa Catarina, do programa de pós-graduação em educação. E a gente está realmente tentando, né? Eu estou tentando entrar nessa área da inteligência artificial, trabalhar também com a plataformização. Então já faz 2 anos que eu estou trabalhando com isso, é uma novidade para todo mundo, e a gente está tentando entender o que está acontecendo. Então, a partir desse convite, eu fiz uma pesquisa sobre essa temática e fiz uma apresentação baseada nessas pesquisas. Então, eu vou fazer uma apresentação do resultado, que é o produto, né, a escrita gerada nessa pesquisa que eu fiz, e depois, quando a gente tiver, porque 20 minutos é muito rápido, passa muito rápido mesmo, então eu vou tentar ser bem sucinta e tentar apresentar rapidamente as ideias, e depois, se der tempo de debate, e contar um pouquinho como é que foi esse processo para chegar nessa apresentação, e aí a gente discute até como é que a inteligência artificial vem funcionando, né, com a temática desse nosso evento. Eu acho que é um bom exemplo que eu vou trazer da minha prática, como eu tenho feito, e aí como que a gente pode pensar o que é que tem hoje a leitura, a escrita, a pesquisa em tempos de inteligência artificial. Então, a gente hoje tem muitos desafios e, ao mesmo tempo, muitas oportunidades para a formação docente, né, para a prática docente e para a formação docente com essa nova máquina, né, esse novo equipamento que apareceu, né, porque a inteligência generativa, ela pode ser entendida como uma máquina de letramento, e a gente está há muito pouco tempo lidando com isso. Lembrar que foi em novembro de 2022 que a inteligência artificial generativa, GenAI ou IA generativa, enfim, tem várias maneiras de chamar, foi colocada público para a gente começar a entender o que estava acontecendo e começar a usar, e foi uma febre, e hoje em dia a gente já vê distribuído, né, 2 anos de uso praticamente, não chega a 3, e a gente já vê ela distribuída pela sociedade. E o que é a inteligência generativa, né? Ela é uma tecnologia fundamentalmente ligada à escrita, com capacidade de produzir textos, de ler e escrever imagens, mesclar código com linguagem natural, e ela pode ser entendida como uma máquina de produzir textos. Então, essa capacidade envolve o entrelaçamento da linguagem não natural do código com a língua que é produzida, né, com a linguagem natural do cotidiano que a gente se comunica. E a escrita, né, da GenAI, ela é multimodal. Então, a gente pode gerar não apenas textos convencionais, mas também ler imagens através de rótulos textuais e escrever imagens a partir de prompts textuais. Ou seja, quando a gente constrói um prompt, a gente pode gerar
textos, mas a gente também pode gerar imagens em movimento, né? Nos últimos meses a gente tem acompanhado esses vídeos produzidos por inteligência artificial, que vem acompanhando todo o andamento do Congresso Nacional, né? Então, de certa maneira, isso já se tornou tão comum que a gente já nem acha mais estranho, a gente já fica esperando que isso aconteça. E aí, esse produto, né, a IA incorpora, então, a matemática, procedimentos de software e algoritmos. Então, essa é uma terceira geração da IA, porque já tivemos desde os anos 50, inteligência artificial, mas essa agora, que é baseada em grandes modelos de linguagem e aprendizado auto-supervisionado, é uma coisa nova que mostrou agora um novo boom, né, da inteligência artificial. E essa chegada da IAG transforma fundamentalmente como a gente produz, consome e aprende com a escrita. Esses autores que eu estou trabalhando aqui, né, nessa pesquisa, o Calantes e o Koppig, que são dos letramentos, eles são do grupo de Nova Londres, eles fizeram agora um texto em 2025, então bastante atual, discutindo justamente a IA. Então, eles colocam, observam que esse impacto da IA é comparável da prensa de Gutenberg, gerando profundos desafios e oportunidades para a sociedade e, consequentemente, para a educação, né? Então, considerando que a gente tem, que o livro, né, impresso conseguiu fazer 500 anos atrás toda uma mudança na humanidade, né? A gente tem hoje a IA como um novo gatilho para essas mudanças. E aí eu estou tentando entender os multiletramentos aqui com a lente da sociotécnica, na abordagem sociotécnica, que ela entende a inovação tecnológica a partir não apenas da tecnologia, mas da sociedade e de como a sociedade interage com essa inovação. Então, aqui eu estou trabalhando os termos, depois a gente pode discutir alfabetização, letramento, literacy, vai aparecer várias maneiras de falar sobre o mesmo processo, às vezes não necessariamente o mesmo processo. Mas o que chama a atenção da gente da IA é que elas são hoje caixas pretas, porque elas são complexas, são opacas, a gente não sabe exatamente o que está fazendo, como aquilo funciona, quais são os processos que geram aqueles resultados que a gente faz liberar a partir de um prompt. Os resultados, eles podem não ser intencionais, e muitas vezes a gente tem respostas que a gente precisa prestar muita atenção, e a responsabilidade sobre a ação com a IA precisa ser cada vez mais compreendida. Então, essa alfabetização, ela transcende a alfabetização em IA, ela transcende a educação técnica tradicional, que a gente não tem que focar apenas na questão técnica, mas a gente precisa compreender conceitualmente, avaliar criticamente no contexto sociotécnico que ela aparece, nas práticas sociais que a IA está gerando. Então, para a gente se alfabetizar ou se letrar, né, na IA, esses autores propõem que os 4 pilares fundamentais seriam compreender o escopo técnico, né, entender as dimensões técnicas e o funcionamento básico, ou seja, o que está por trás, quem produz, como produz, qual é a geração de dados, de onde vêm esses dados, eles são dados do norte global, eles são dados passados por brancos homens que estão programando, né? Então, compreender o escopo técnico. Interagir de forma responsável com essa IA, então, conectar-se com ela de maneira informada e responsável, sabendo que cada vez que você conversa com a IA, tem uma série de consequências, não só em relação ao produto que você gera, mas em relação às informações que você passa para ela, para você poder alcançar seus resultados. Revisar questões técnicas, revisões éticas, ou seja, quais são as questões éticas e socialmente responsáveis que estão relacionadas à IA? Quando você trabalha com esses dados, quando você lida com eles como se eles fossem uma verdade, muitas vezes, e eles vêm com vieses, eles vêm com preconceitos, eles vêm com uma programação específica, que a gente precisa lidar com ele na hora que está trabalhando. Analisar implicações sociais. Então, quais são essas implicações? Tanto hoje, né, atuais, quanto futuras na sociedade e na educação. Então, essas implicações sociais têm a ver, por exemplo, com o meio ambiente, né? Então, produzir um resumo em IA custa quantos litros de água, custa quanto de energia elétrica, né? Quanto isso impacta o meio ambiente quando a gente está trabalhando. Então, a ideia de trazer os multiletramentos é porque eu tenho trabalhado com multiletramentos porque tem uma maneira de ver as mídias, né, que é um foco da minha pesquisa, como multimodalidade e multilinguismo. Então,
Os multiletramentos, eles nasceram nessa proposta dos anos 90 de tentar entender a diversidade de línguas e discursos que estavam aparecendo, naquele momento com uma força muito grande, né, e depois com o digital isso ficou mais forte. A multimodalidade, então, que tem a ver com a produção não apenas de texto escrito, mas visual, auditivo, gestual, espacial, que implicam na leitura do mundo, na compreensão, né, da leitura e da escrita e da comunicação a partir dos anos 90, e que se intensificaram nas décadas seguintes, né, com a chegada do digital. E aí, os multiletramentos, eles propõem o design como uma visão dinâmica da representação, né, até da educação, né? Então, como fazer o design de uma situação de letramento, né? Então, utilizar as formas de representação já existentes, trabalhar ativamente na produção de sentido de um novo modo, né? E redesenhar a partir desse produto e da crítica, de analisar esse produto, redesenhar, produzir um novo design. Então, experimenta, né, experienciar, conceitualizar, analisar, aplicar. E aí, a partir, é um ciclo, né, que você volta e continua experimentando, conceitualizando, analisando e aplicando. Então, a ideia é uma busca da epistemologia do pluralismo, garantindo acesso ao conhecimento sem negligenciar as diversas subjetividades. Então, essa que é a ideia, tentar entender que a gente tem, ao mesmo tempo, várias subjetividades e várias modalidades. Então, aí, a ideia da IA generativa, ela pode possibilitar essas relações, né, a partir de personalização, da multimodalidade, da aprendizagem, e como que isso aconteceria, né, essa relação intrínseca, assim. Primeiro, porque a IA, ela é inerentemente multimodal, então, dá para produzir todo tipo de texto, né, como eu falei, visual, audiovisual, texto, imagem, o que alinha diretamente com os princípios do multiletramento, criando novas possibilidades pedagógicas. Nesse sentido, todo professor é um professor de letramento. A cada momento que a gente usa IA, com os nossos estudantes e com a gente mesmo, a gente precisa fazer esse ciclo, né, anterior que eu falei aqui, de experimentar, conceitualizar, analisar e aplicar, para que esse processo de uso da IA, ele seja complexo, ele que realmente a gente entenda a multimodalidade envolvida aí. E para isso a gente está sempre ensinando o letramento, né? O professor, então, a IA pode atuar como um agente crítico, e um co-design nesse sentido, trabalhando como um parceiro, quando os estudantes, eles são designers do seu próprio conhecimento, a partir da interação com essa máquina. A personalização do aprendizado também vem sendo muito utilizada nessa ideia na educação à distância, porque a IA tem o poder potencial, né, de personalizar o aprendizado, tornando mais acessível a experiências e interesses diversos. Você pode acordar às 3 horas da manhã e estudar diretamente com a IA, fazendo perguntas, respondendo, estudando, olhando textos, coisa que você nunca faria numa outra situação normal com o seu professor, né. Então, essa personalização, ela pode ser potencializada pela relação com a IA. A aprendizagem social, então pode facilitar a colaboração e interação entre os alunos, promovendo um ambiente de aprendizagem mais dinâmico, porque você pode compartilhar, ela funciona no digital, no online, né? E essa aprendizagem, as possibilidades que ela traz são por exemplo, de feedback e de revisão, porque os textos gerados pelos alunos podem ser usados como base para feedback e revisão da própria IA e assim por diante, né? A IA revisa, o professor revisa a IA, os alunos podem, eles também trabalhar sobre esses textos, né? Colaboração. A IA também pode facilitar a colaboração entre os alunos, promovendo um ambiente de aprendizagem mais dinâmico. Mas quais são os desafios críticos para a formação de professores nesse cenário? A gente tem currículos, né, desatualizados, porque muitas vezes, não só nas letras, mas nos vários campos de conhecimento, a gente tem esses currículos que fazem parte de uma outra dinâmica. Então, principalmente nos professores de letras, a gramática e o cânone literário ainda são a base, muitas vezes, da formação que é oferecida para os estudantes, mas eles não conseguem dar conta da variedade, hoje, de linguagens que a gente tem. Então, é preciso ter uma pedagogia culturalmente sensível, que tente dar conta dessa diversidade. Num país como o nosso, que fazemos parte, né, do sul global, a gente tem essa sensibilidade, precisa ter essa sensibilidade para tanta diversidade que a gente precisa levar em conta. Por isso, a formação tem que ser contínua.
e colaborativa. Então, incentivar o professor como um pesquisador de sua prática. A IA, ela pode auxiliar no sentido de que você, para interagir com a IA, você precisa pesquisar. O tempo inteiro a gente vai estar pesquisando e entendendo a nossa prática de pesquisa com essa parceria, né, que seria como se a gente tivesse um banco de dados que é parceiro da nossa pesquisa, com quem a gente pode dialogar. Outro desafio é a conexão com o cotidiano. Então, práticas pedagógicas devem conectar o conhecimento escolar à vida dos alunos e as possibilidades da cultura letrada. Então, o que a gente pode fazer com a IA é conseguir trazer os estudantes, seja na pesquisa, seja na produção de conhecimento, seja na análise dos produtos, né, dos artefatos culturais que a gente tem com a IA produzidos para poder entender esse cotidiano. Hoje, mesmo que está acontecendo no Brasil, né, o julgamento que vai ficar célebre na nossa história, né, pela primeira vez a gente julgou golpistas, e a IA foi uma ferramenta bastante importante. A gente pode estudar esse momento a partir dos seus produtos. Um outro desafio é que os professores podem, muitos deles, né, acontece muito isso, integrar a tecnologia digital de forma instrumental, sem problematizar suas potencialidades pedagógicas. E aí o problema é que a caixa preta da IA, ela pode tanto gerar desconfiança, ou seja, não quero usar, não me interessa, né, quanto é ótimo, responde tudo, eu agora sou híbrida com a IA, e isso, as duas coisas são complicadas e podem levar a um uso ruim. As questões éticas também que vêm, né, nesse uso superficial, o plágio, né, os estudantes que copiam, bom, todos, né, e acabam usando isso como uma solução, né, para resolver os problemas da escola ou da produção acadêmica. A IA pode exacerbar desigualdades e vieses por conta de como é que ela é alimentada. A detecção de textos gerados pela IA na produção acadêmica e mesmo na produção escolar é muito desafiante, porque fica parecendo que aquilo é plágio quando a IA produz, hoje, cada vez melhores textos e parafraseia os materiais, então fica muito difícil você saber de onde veio essa informação. E os multiletramentos é um outro desafio, justamente, professores frequentemente enfrentam dificuldade para compreender e aplicar os conceitos dos multiletramentos, né? A gente viu lá naquela proposta do design, que é quase a base de sempre trabalhar por projetos, é a base de aprendizagem por projeto, que sempre é desafiante para os professores. E tem um conflito ainda entre os conceitos e as experiências das pedagogias mais antigas, né, que são mais instrucionais. Então, uma solução seria formação que valorize, né, a socialidade dos professores, o compartilhamento de conhecimento e a conexão entre a teoria e a prática. Oportunidades que a gente poderia levantar, né, e novas responsabilidades. Então, a IA como uma ferramenta didática, ela pode rastrear o progresso individual dos alunos, ela pode trabalhar na personalização, liberar a personalização, trabalhar com os alunos nesse sentido, né, deles poderem aprender com a IA, então libera os professores aí para um foco mais humano e personalizado. As práticas inovadoras também, trabalhando com realidade aumentada, criação de memes, remixagem de obras, né? Então essas chamadas praxeologias que criam novas formas de interação e expressão quando a gente libera para os estudantes poderem se expressar com essas novas linguagens, com essas novas ferramentas. E, ao mesmo tempo, a gente pode trabalhar a formação político-social, né? Então, ter uma visão crítica social, trabalhar a história da marginalização na educação, a igualdade de acesso, o olhar meritocrático. Então, romper com esse olhar meritocrático a partir de uma formação que prioriza a justiça social e a equidade. Então, a gente pode trabalhar a IA a partir do que ela produz, tentando fazer essa formação. Aí eu trouxe algumas questões para o debate, para a gente depois tentar conversar. Como é que ficam, então, algumas questões que eu levantei aqui. A redefinição da leitura escrita. Como é que a IA redefine a própria natureza da leitura e da escrita? Como que a gente tem vivido isso, né? O nosso contato com a IA, o que mostra
essa maneira de ler e escrever, né? A gente escreve um prompt e a máquina gera milhares de respostas, né? A gente faz um pequeno pedido, uma pequena ordem, um comando, e ela gera páginas e páginas. Então, aquilo que de uma maneira levaria a um resumo, né? Eu vou resumir, acaba gerando mais textos, mais informação. E quem é o autor de um texto gerado pela IA? Né? Se você usa a primeira resposta, é uma coisa, se você vai conversando com a IA e vai mexendo, mas quem é o autor? Qual a agência humana que está envolvida nesse processo? Como a gente vai dividir as coisas? Dá para dividir? Então, a implicação da pesquisa, como é que a IA interfere na pesquisa acadêmica escolar? Quais são os desafios éticos que ela traz para a gente, seja na questão da autoria, na questão do plágio, seja na questão do uso das informações que a gente já viu que tem vieses, né, e busca por novas metodologias. Como é que a gente faz? É uma coisa tão nova, quais são, né, as IAs que servem para o quê, e quando a gente pergunta para que ela serve, como que ela funciona, como não perder tempo, né, fazendo pesquisa, como confiar no resultado que a gente tem, acaba dando mais trabalho, revisar o que foi respondido, para a gente ter confiança, ter certeza que aquilo realmente é verdade, ou é uma alucinação, né, que é muito comum da inteligência artificial. E a valorização do pensamento crítico, né? Como é que a IA pode trabalhar nisso? Na preparação dos professores, as perguntas seriam: como preparar professores para atuar como pesquisadores e mediadores eficazes? Quais são as prioridades que o letramento de IA poderia criar para a formação docente? Como desenvolver uma visão crítico-social na formação docente com uma máquina tão nova, uma mudança social, uma prática social tão diferente do que a gente está acostumado. E aí, uma proposta, né, de IA para o bem. De que forma podemos usar a IA para o bem na educação? Tem como? Como seria? Como maximizar as suas oportunidades e mitigar os seus riscos? Porque tem oportunidades e tem riscos. Eu falei, não dá para ficar nem do lado nem do outro. A gente precisa entender esse processo. E quais são as novas responsabilidades para os docentes dentro desse novo processo? Então, o que dá para concluir nesse sentido, né, rapidamente, né, é que a IA, ela tem uma força transformadora, principalmente a generativa, né, ela tem implicações profundas, com pouco tempo, ela já mudou nossa maneira de ler, de escrever, de pesquisar, e isso vai implicar na formação docente, com certeza já está implicando. Com a lente sociotécnica que vê, né, essa tecnologia de forma social, ou seja, não apenas a tecnologia, mas como uma relação social que implica estrutura, implica prática social, implica desafios, né, integrar a pedagogia dos multiletramentos e a sociotécnica são essenciais para tentar navegar nos desafios e aproveitar as oportunidades que a era tecnológica oferece. Vou tentar ler para não perder tempo. E a formação de professores deve ser contínua, crítica e focada nesse desenvolvimento, né, capacitando os professores a serem mediadores e pesquisadores das suas próprias práticas. Né? Então, que é o resultado dessa apresentação, é o resultado da minha própria prática em relação com a IA. Garantir que a IA seja uma ferramenta para a equidade, para a igualdade, para aprimorar o processo, maximizando as oportunidades e mitigando os riscos dentro da educação. E a chegada da IA transforma fundamentalmente, então, os processos de leitura, escrita e pesquisa, cria novos desafios, cria novas oportunidades, a formação dos professores precisa se adaptar a essa nova era, a gente não pode ignorar, fazer de conta que não está acontecendo, que a gente precisa estar à frente, liderando a compreensão, a regulamentação, as práticas, novas práticas, inclusive, para desenvolver essas competências críticas e políticas para o uso da IA. Então, a alfabetização na IA torna-se crucial, que é uma palavra bem IA, né, crucial, transcendendo a educação técnica tradicional e focando na compreensão conceitual e avaliação crítica no contexto sociotécnico. Então, chamada a ação aqui, preparar professores para atuar como pesquisadores e mediadores eficazes da IA na sala de aula, promovendo uma visão crítico-social da formação docente. Então, aqui estão as referências, né, que eu utilizei, depois eu posso compartilhar com vocês, e aí eu tentei me manter nos 20 minutos, para que a gente, com algumas dessas ideias, a gente possa continuar conversando depois do Júlio. Estou à disposição, fiquem à vontade, então. Obrigada pela oportunidade, desculpem a rapidez da expressão, mas para poder dar conta
do que era preciso falar no tempo certo. Dulce, muito obrigada, foi ótima, não falou rápido, não teve nada de, foi perfeito. E repetindo para quem está assistindo a gente vai divulgar essa gravação no YouTube, né? E aí vocês vão poder assistir de novo, caso desejem. Também reforço que há uma lista de presença já no chat, uma lista de presença do Laboratório de Letramentos Acadêmicos, do Labla. Para quem não se inscreveu, pode preencher a lista de presença que a gente gera certificado pela Proex UF, tá? E agora eu vou convidar o professor Júlio Araújo a fazer, né, a sua fala, a sua contribuição aqui com o debate. O professor Júlio Araújo é professor titular da Universidade Federal do Ceará, onde leciona no Departamento de Letras Vernáculas. Integra o corpo docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Linguística e coordena o grupo Pesquisa Digital, Discursos e Digitalidades, e o Laboratório de Letramentos e Escrita Acadêmica. Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq, realizou estágios de pós-doutorado em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e em Humanidades pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab. Foi vice-presidente da Associação de Linguística Aplicada do Brasil, a ALAB, e da Associação Brasileira de Estudos sobre Hipertexto e Tecnologia Educacional, ABET, no biênio 2009-2011. É cofundador do GT de Linguagem e Tecnologias da Ampol, do qual foi coordenador no biênio 2012 a 2014, além de integrar os conselhos consultivos da ALAB e da ABET. Júlio, agora é com você, fique à vontade, qualquer coisa me chame aqui. Tá bom, muito obrigado, professora Jéssica. Foi incrível a fala da professora Dulce, agradeço muito. Pude anotar muitas coisas e é uma grande contribuição relacionar letramentos com a inteligência artificial. Meus estudos com a IA atualmente têm ido para uma outra direção, mas como eu também sou professor de escrita acadêmica na minha universidade, leciono duas disciplinas, a disciplina de leitura e produção de textos acadêmicos, e a outra disciplina é letramento e escrita acadêmica. Eu também tenho começado a olhar para essas questões do ponto de vista do ensino, mas a minha pesquisa no CNPq e em outras redes interinstitucionais das quais eu participo tem a ver com exclusão algorítmica. Eu tenho tratado de um fenômeno que eu chamo de racismo algorítmico, mas eu estou propondo algo maior, que eu chamo de necroalgoritmização, que é um fenômeno interseccional de opressão algorítmica, em que as inteligências artificiais, sejam generativas ou não, estão, pelo aprendizado de máquina e pelo um aprendizado profundo de máquina, programadas deliberadamente para oprimir. E, inclusive, a fala que eu farei na Bahia, quando estarei junto com a professora Dulce, daqui mais um pouco, ainda nesse mês, vai ser sobre isso, né? Tratando de racismo algorítmico. Mas aqui eu quero pensar na escrita e na autoria na universidade. Eu intitulei essa fala entre a caneta e o algoritmo, para frisar esse momento de transição em que nós estamos agora tendo que pensar que ensinar escrita não é mais a mesma coisa que foi na nossa época. Nós somos a última geração que fizemos nossa tese, dissertação sem IA. Nós fomos lá e fizemos, né? Essas gerações novas estão usando. E aí a gente precisa pensar como que esses usos estão acontecendo, trazer a IA para a sala de aula, eu ponho lá o ChatGPT projetado no DataShow, faço oficinas de prompt, vou discutindo com os alunos, né? Então, o que eu vou trazer aqui, na verdade, é resultado de uma pequena pesquisa que eu fiz com os meus próprios estudantes. Então, para compor este corpus de análise,
eu contactei os meus estudantes, mas eu preferi falar com estudantes de semestres passados, não estudantes atuais, para não constranger os atuais e eles acharem que eu estaria julgando porque eles estão usando IA e não pode, aquele lance de que é proibido. Então, o critério foi localizar e-mails dos estudantes antigos pelo SIGA, né, que é o sistema que a gente usa aqui na UFC. Mandei e-mail para 60 estudantes, mas olha só, apenas 30 respondeu, bem a metadezinha, né? 30 ex-estudantes mandaram, eles puderam compartilhar de forma voluntária trabalhos que eles escreveram, mas o critério é: você só pode mandar trabalho se você tiver usado IA para a escrita desse trabalho. Aí você vai me dizer como foi esse uso. E aí, inclusive, alguns mandaram e disseram: professor, isso aqui eu não usei IA, então eu nem considerei para essa análise, né? Então, além de eles mandarem de forma voluntária algum texto, artigo, relatório de estágio, relatório de bolsa, bolsa PIBIC, bolsa de extensão, qualquer bolsa que eles assumiram na universidade e tiveram que fazer relatório ou trabalhos para outras disciplinas, eles também tinham que responder um pequeno Google Form, questões que eu coloquei, um questionáriozinho que eu coloquei no Google Form, né? E desde o início eu ressaltei que as identidades deles não iam aparecer, o projeto do qual eles eram bolsistas e o orientador deles não ia aparecer, muito menos o professor para quem eles escreveram o trabalho, né, também não ia aparecer, que eles ficassem bastante tranquilos com isso, porque o objetivo era eu ver como eu ia levar as IAs generativas para minhas aulas de escrita acadêmica. Eu queria planejar a minha disciplina considerando uma presença pedagógica da IA no curso de letras, que é onde eu trabalho. E aí, com essa garantia de que as identidades estavam preservadas, que é o foco, né? Que o foco do meu trabalho nesse pequeno mapeamento que eu estava fazendo com eles era só para a minha prática mesmo de ensino. E aí, eu não sei se eles acreditaram muito nisso, mas 30 mandaram, né? E aí eu quero mostrar para vocês quais foram as questões que eu coloquei lá no Google Form para eles. A primeira é: você já utilizou IA em suas práticas de escrita acadêmica? Para quê? Então, fiz essa perguntinha lá no questionário e depois eu perguntei de que forma o uso da inteligência artificial estava interferindo na escrita deles e delas. E depois eu perguntei quais as vantagens e desvantagens que eles viam com essa experiência de usar a IA generativa para escrever o texto deles. E, por último, se era importante aprender a usar a IA de forma crítica e responsável. Pergunta meio retórica, mas eu quis ver qual era a dos meus estudantes. Então, vamos lá. Quando eu recebi tudo isso, que eu fui ler o material, eu localizei pequenos grupos de respostas que eu categorizei assim. São as minhas categorias de análise para essa fala que eu ainda não escrevi. A primeira expressão pública que eu estou fazendo desse pequena pesquisa está sendo aqui agora. Então, eu categorizei em uso instrumental da inteligência artificial, algo que eu estou chamando de delegação cognitiva, depois questões éticas e epistêmicas, pressões do contexto acadêmico e o potencial pedagógico e letramento algorítmico. Então, foi assim que eu agrupei, né? Que eu categorizei as respostas que os meus estudantes da UFC me deram. Então, vamos lá ver a primeira categoria, que é o uso instrumental da IA. E aqui no meu último livro, que se chama Necroalgoritmização, e na minha pesquisa do CNPq eu estou discutindo esse conceito, a partir do Bembe, né, de necropolítica, e o Achille Bembe já pega esse conceito, o conceito de biopolítica do Foucault,
e não se trata de modo algum de aplicar o conceito de biopolítica do Foucault, mas se trata mesmo de um deslocamento epistemológico do conceito de biopolítica, porque pensando no sul global, o Ansel Mbembe viu que não havia política de controle de vida no sul global, né? Tem política de controle da morte. E aí, para pensar a África, e a África fora da África, que é a diáspora, da qual eu faço parte, toda a gente preta fazemos, ele propôs a necropolítica como esse instrumento que mostra como a morte ela se torna um ato civilizatório, porque quando o Estado resolve matar, é um ato civilizatório, né? Bom, eu não vou poder desenvolver isso aqui agora, mas eu encontrei algo que eu estou chamando de uma necroalgoritmização sintática, quando eu percebo construções sintáticas em textos feitos pela IA, mostrando um português muito artificializado, que se distancia um pouco do português brasileiro acadêmico que nós praticamos. Se você pegar a tese, a dissertação da Jéssica, da Dulce, minha e de outros colegas de uma geração antes da IA, vocês verão a maneira, o encadeamento sintático é bem distinto desses textos que a IA tem dado hoje, né? Então, trago apenas dois exemplos de fala e depois eu vou mostrar trechinhos que eu tirei dos materiais que eles me mandaram. Então, alguém falou assim, uso o ChatGPT para revisar meus textos, né? Então, eles colocam um texto que eles produziram e quando o ChatGPT entrega aquele texto pasteurizado, revisado, com um aprimoramento sintático, às vezes distante, eu ainda gostaria de ter tido acesso como que era e como é que ficou depois da revisão que a IA fez, mas eu não pedi e eu não sei se ainda vou conseguir esse material com eles. Outro aluno falou, eu coloquei E1, E21, que é estudante, né? Na medida que foi chegando, eu fui apenas nomeando na ordem em que eles foram respondendo. Alguém falou que ajuda a clarear ideias, mas as referências, né, dos teóricos ele procurou sozinho, não foi a IA que deu, não. Então, eu percebi que há uma padronização e um apagamento de algumas marcas sociolinguísticas do português acadêmico brasileiro. Então, por exemplo, eu observei nos textos dos meus alunos uma inversão sintática quando eu encontrei, por exemplo, frases assim: este é um importante ponto para ser considerado. Ou ainda, a pesquisa apresenta uma clara evidência de que o problema persiste. Então, veja, esses trechos aí, que é representante de muitos outros trechos dessa mesma natureza, representam o que eu estou chamando de necroalgoritmização sintática, porque, ainda que a IA esteja produzindo frases gramaticalmente, vamos dizer assim, corretas para o português, né, a sintaxe está muito anglicizada. Por que isso acontece? Porque o algoritmo de base que programa a IA generativa da OpenAI, por exemplo, é o inglês. E aí a gente percebe que a ordem no inglês é sempre o adjetivo antes, né? Então, importante ponto. Para uma forma mais natural de uma sintaxe mais do português brasileiro, seria: este é um ponto importante para ser considerado. Parece sutil, não é? Mas tem a ver com a programação do algoritmo. Ou ainda, a pesquisa apresenta uma evidência clara de que o problema persiste. Então, a IA diz que a pesquisa apresenta uma clara evidência. Então, o determinante sempre vai estar no encadeamento sintático antes. Então, eu observei muito isso nos dados dos meus estudantes. Uma outra categoria, eu chamei de delegação cognitiva, tem a ver com aquela coisa de os estudantes pedir que tudo a IA faça para eles, né? Então, tem muitas falas mostrando isso. Então, por exemplo,
Aí ela substitui a reflexão autoral e ela passa a ser um atalho para bloqueios, para pressa, para insegurança deles, né? Então, o estudante 4 me diz, peço a IA para escrever o resumo. Isso aqui, o contexto ele fez o artigo, e aí tinha que ter um resumo para o artigo. E ele disse que não conseguia fazer o artigo do resumo, aí entregou o artigo para o resumo do artigo, colocou o artigo lá e pediu que a IA elaborasse um resumo para aquele artigo, né? O outro disse que na pressa, peço a IA para escrever o texto inteiro. O contexto aqui é que ele estava fazendo muitas disciplinas e algumas ele deu conta e outras não. E aí, para aquelas que ele não deu conta, por causa da pressa, o semestre estava acabando, ele arriscou e pediu para a IA fazer isso à pressa, né? Isso também estaria naquela pressão do contexto acadêmico, né? Mas eu também coloco na delegação cognitiva porque tem sido cada vez comum estudantes pedirem coisas para a IA. Eu trago aqui outras falas para mostrar isso. Por exemplo, às vezes eu deixo a IA escrever o resumo porque acho mais rápido, mas depois percebo que não aprendi nada do artigo. Aquele estudante que diz assim, eu fiz o artigo, mas eu não sei fazer o resumo dele, será que eu sei fazer? Bom, se fosse uma entrevista, eu teria tentado cavar mais situação para perguntar, você fez mesmo o artigo? Mas como era uma coisa de Google Form, era um estudo muito exploratório e sem muitos critérios, a única fala dele que eu tenho, é essa. Mas olha só que interessante o que o estudante 25 diz. O bom é que a IA ajuda a superar bloqueios, mas o ruim é que dá preguiça de pensar. Olha, eu fiquei pensando muito nisso como professor de escrita. O estudante ele está dizendo para mim que ele tem preguiça de pensar. Me lembrou aqueles relatórios de Michigan que saiu há pouco tempo, tratando do apodrecimento do cérebro, de como as pessoas têm, do ponto de vista cognitivo, apresentado, inclusive, alterações no cérebro mesmo, né? São alterações orgânicas, não só do ponto de vista da cognição. Usuários de IA têm se tornado lentos, com raciocínio lentos, com textos cada vez mais pasteurizados, e porque aqueles textos não são resultados de pensamento, de reflexão deles, né? Mas são escritas por um robô. E um estudante falou que quando preciso pensar sozinho, dá um branco. Olha, isso é muito preocupante. Aí ele diz, aí vou logo para o celular, abro a IA e peço para ela escrever. Mais adiante ele vai dizer que depois que ela escreve, aí ele desbloqueia, sai daquele branco, que ele diz que dá um branco, e ele consegue até, dentro do texto da IA, trazer coisas dele, né? Menos mal, mas também é preocupante. Essa geração está dizendo que está com preguiça de pensar, que está dando um branco, e aí, quando dava um branco, a gente falava com o orientador, lia um artigo, procurava uma ajuda de outra natureza, né? E agora eu não quero enfrentar o meu branco, eu quero que um robô escreva por mim e dê um pontapé inicial. Outra falou, na pressa, peço a IA para escrever o texto inteiro, fico aliviado, mas depois pergunto que não sei falar sobre aquilo, percebo que não sei falar sobre aquilo na hora da apresentação. O contexto o estudante faz um trabalho, quando ele vai apresentar o seminário, ele fica preso nos slides, ele percebe que não consegue falar sobre aquilo, porque, na verdade, ele está apresentando uma coisa que não foi ele que criou, né? Porque ele estava com pressa e a IA escreveu para ele. Uma outra categoria que meio que retoma essa anterior é questões éticas e também epistêmicas, né? Porque aí eu percebo que eles mesmos, eu quis separar essa categoria dessa outra, da delegação cognitiva, porque aqui parte deles, eles falam de dependência cognitiva, eles falam do apagamento da voz deles, eles se sentem nesse dilema de autoria, de originalidade, de medo de plágio, né? Então, algumas falas apontam para isso. Um estudante me disse que sinto que quando uso a IA, minha voz some um pouco.
louco, é muito legal essa autopercepção, né? E ele ainda diz mais, o texto fica correto, mas não parece meu. Quer dizer, ele não reconhece o estilo dele ali. E muitos desses estudantes nem estão conhecendo o seu próprio estilo, porque eles não estão se permitindo aprender a escrever. Eles vão direto para a IA. Então, eles não sabem nem qual é o estilo deles ainda. E o nosso estilo, ele se transforma ao longo da vida, né? O Júlio da graduação já é, na especialização já é outro, no mestrado já é outro, no doutorado já é outro, o Júlio professor, pesquisador já é outro. A gente meio que vai alterando mesmo esse estilo. Mas é interessante ele dizer, nem parece meu, né? O outro falou, nunca usei, porque tenho medo de plágio, não sei até que ponto o texto é meu. Então, tem um disso aí no meu questionário que nunca fez uso de IA, e nem considerei o texto que ele mandou, que ele falou assim, professor, eu estou mandando um texto aí, mas não foi feito por IA não, viu? Fui eu mesmo. Aí eu nem tirei trechos do texto dele, mas essa fala me chamou a atenção, eu trouxe. O risco é ficar dependente. Já pensei em entregar um projeto quase todo feito pela IA. Mas aí não seria eu pesquisando. E o outro falou, hoje eu estou tão dependente que até para responder no grupo do WhatsApp eu peço para o ChatGPT. Também é outra coisa que me preocupa muito nessa geração. E pressões do contexto acadêmico, é aquela sobrecarga de final de semestre, né? E os alunos ficam desesperados com prova, com trabalho, com relatórios para entregar. E aí alguém me disse aí, ó, no final do semestre, peço a IA para fazer trabalho de várias disciplinas, né? Então, essa coisa do produtivismo acadêmico, essa escrita que não é prazerosa, ela é um fardo, porque o aluno faz disciplinas demais. E também eu vi na fala deles um potencial pedagógico para mim, como professor, de letramento algoritmo. É um conceito que eu estou trazendo de umas autoras estadunidenses e que eu coloquei no meu livro Necroalgoritmização, um pouquinho sobre ele, e estou, aos pouquinhos, teoricamente, o próprio conceito, e, ao mesmo tempo, tentando encontrar ressonâncias desse conceito nas minhas oficinas e nas minhas aulas, né? Os estudantes estão pedindo formação crítica e prática para o que é prompt, como é que elabora prompt, como é que aqui não fira a ética e que a aprendizagem da escrita seja otimizada com isso, né? Então, eles pedem a mim um caminho pedagógico, um uso consciente, ético e emancipador da IA. Uma perspectiva muito contra-necroalgorítmica, né? Que seria de fortalecer a autoria viva e plural. Então, eu trouxe algumas falas que mostram esse pedido de ajuda dos meus estudantes. Uma aluna falou assim, se a gente não aprender a usar direito, pode virar só cópia. Eu acho que precisamos ter aula sobre como perguntar, né, no ChatGPT e como analisar a resposta que o ChatGPT dá. Eu achei muito legal essa fala. E a outra diz, eu sempre fico com dúvida do que é um bom prompt. O senhor podia explicar como se faz um prompt? Ela me pediu isso, né? Então, isso também é uma coisa muito importante. Então, a escrita acadêmica na era da inteligência artificial oscila entre esse apoio formativo e essa delegação cognitiva que os estudantes têm. Meu tempo acabou, que os estudantes têm falado. Então, um grande risco pode ser essa necroalgoritmização linguística, a sintaxe do nosso português brasileiro acadêmico. E eu estou falando só do encadeamento sintático, mas há uma série de outras coisinhas do ponto de vista linguístico que eu tenho analisado. Investir no letramento algorítmico, na prática ética da pedagógica e crítica da escrita por IA é uma coisa importante que a gente tem que pensar também. E é isso, eu deixo aí para vocês o meu contato no Instagram, o meu contato no e-mail, e termino dizendo uma coisa que eu acredito muito, que faz ressonância com o que a professora Dulce apresentou. É preciso formar para o uso crítico, e isso é um gesto contra-necroalgorítmico. É apostar na autoria como prática viva, mesmo em tempos de inteligência artificial, porque somos seres situados histórico e culturalmente. E nesse momento da história humana, nós estamos numa época de inteligência artificial. Ensinar agora é diferente, aprender é diferente, escrever é diferente, ler é diferente. Então, vamos construir juntos
uma pedagogia de multiletramentos para essa época da IA. Muito obrigado. Desculpa, eu passei um pouquinho do tempo, mas fico aqui à disposição para a gente poder conversar um pouquinho mais. Júlio, muito obrigada. Foi um prazer ouvi-lo e ouvir a professora Dulce também. Muitas questões aqui que eu anotei para fazer a mediação, né? Nós temos ainda 25 minutinhos para as perguntas, para os comentários. E aí eu peço que quem quiser participar, fazer alguma pergunta, pode fazer pelo chat, ou pode levantar a mão, e aí eu vou contar um tempo aqui de 3 minutinhos para cada bloco de questões, né? Enquanto vocês se organizam para fazer as perguntas, ou colocam as perguntas aqui no chat, eu vou fazer um breve comentário, porque no GPleia nós temos estudado também a inteligência artificial, né? A gente começou até procurar entender como o funcionamento primeiro da IA, né? E a gente começou com esse estudo esse ano. E aí o Júlio diz assim, que a gente escreveu em outra época, né? Nossas dissertações, teses. Eu fiquei aqui pensando nos meus professores que datilografaram as teses e as dissertações. Recentemente eu encontrei no meu gabinete a tese do professor, que já se aposentou e tal, e eu ocupei lá o gabinete dele. E a tese dele datilografada, e ele era um professor da estética, arte estética, então tinha muita imagem. As imagens eram coladas e dobradas dentro, né, do material datilografado. Então vejam, gente, como escrever é um processo, né, que vem se modificando junto, né, com o avanço, com as transformações também tecnológicas, que, na verdade, são produções humanas, sempre produções humanas. A IA é uma produção humana. Eu toco nessa questão porque faz parte aqui do meu comentário, né? A gente chega a um ponto no grupo de que o funcionamento da IA se baseia na matematização da vida, né? É um método estatístico, é assim que ela funciona. Por isso que ela padroniza os textos, a vida e as informações. A própria seleção de informações vem com o método estatístico. Então, o diferente, o que questiona, ele vai aparecer menos nesses textos, né? Enfim. E um outro elemento, assim, que a gente tem recuperado muito no diálogo com Paulo Freire é a pedagogia da pergunta, né? Que sempre, no processo pedagógico escolar, né, sempre esteve, né, em uma situação de menos evidência que uma pedagogia da resposta. O processo de ensino, o trabalho pedagógico, sempre foi isso, a busca pela resposta, a resposta correta. Então, a gente pouco pergunta, a gente pouco ensina a perguntar. E linguagem e trabalho e educação são processos naturalmente humanos, né? Em que medida, eu fico perguntando, estou aqui refletindo com vocês, não é nenhuma pergunta em específico, né? Tendo em vista o conceito mesmo de educação como processo humano, de produção da humanidade em nós mesmos, nos outros e com o mundo, né? Penso que a IA e nenhuma outra tecnologia substitui o processo educativo que é naturalmente humano, né? Acho que essa é uma questão, né, para se pensar. E a segunda questão, que a gente também tem conversado, dialogado muito no grupo de pesquisa, é a formação do leitor. Uma formação do leitor que antecede e acompanha os usos da IA. Porque uma formação de um leitor crítico vai levá-lo a fazer um uso ético da IA. Pensamos nós, né? Então, o problema é anterior à IA, ao surgimento da IA. Há muitos problemas anteriores à IA. Por exemplo, as condições materiais de realização de um curso de graduação, por exemplo. Os estudantes de pedagogia, letras e demais licenciaturas, né? Muitos estudantes são filhos da classe trabalhadora e têm dificuldade de tempo, de estar na universidade, de alimentação, etc. e tal. Acaba que a IA
de um ponto de vista de um uso predatório, né, vai levá-los a concluir mais rapidamente os seus cursos e entrega de trabalhos, então, mas vai levar a uma formação precária, né, que já acontece, né, que já vem acontecendo. E eu estou falando também das universidades federais. Enfim, estou aqui pensando várias questões, né, gente? Mas a principal da minha fala, que aí eu peço para vocês assim, discorrerem, depois vou buscar aqui no chat as perguntas, né? Que é essa formação do leitor. Paulo Freire já dizia: leitura e escrita não se separam, são indicotomizáveis, né? Mas é essa formação do leitor que é problemática desde a educação básica e ela continua problemática no ensino superior, tendo em vista que há textos muito próprios da esfera discursiva acadêmica, enfim. E como é essa formação do leitor, a gente precisa recuperar e repensar para que os usos dessa inteligência artificial, se é que são possíveis, que eu tenho dúvidas, né? Uma coisa que a gente está ainda buscando entender, é isso, gente, discorrer sobre esses pontos, né? E aí eu vou ler aqui 2 perguntas do chat, que aí fica um primeiro bloco. A primeira é da professora, da Cristiane, professora de cursos superiores de um campus da IFG. Agradeço à professora Jéssica, ao Lábila, por essa atividade tão enriquecedora. Sempre que posso, participo das atividades que vocês propõem. Quanto à fala dos professores hoje, elas vêm ao encontro de reflexões e angústias, generalizada, né, gente? Que venho tendo como pesquisadora e professora. Tendo que precisamos, como professores, nos alfabetizar, letrar primeiro, e muitos ainda resistem a essa realidade, e pensar em formas de alfabetizar, letrar nossos estudantes. Foi também um comentário, e aí vocês fiquem à vontade para discorrer. E o terceiro, para a gente fechar esse bloco, é do Gustavo Nascimento Barbosa. Professor Júlio, que caminhos para além do burocrático você acha que deve haver para as primeiras disciplinas de IA na graduação? Nas falas dos alunos da pesquisa, dá para ouvir por essa súplica urgente. Pronto, aí eu fecho esse bloco. Fiquem à vontade, não sei quem começa. Acho que o Júlio, né, Júlio, que já foi perguntar diretamente para você, acho que depois... Tá bom. Bom, Gustavo, obrigado pela sua pergunta. Olha, eu penso que os primeiros passos, para além do burocrático, né, que você marca isso, devem ser passos de encantamento. Assim, antes de mergulhar em grades, ementas, resoluções, né, a universidade talvez precisasse abrir espaço para o assombro crítico, mostrar aos estudantes que a IA não é só código, que o que é o algoritmo, né? Eu tenho dito em outros trabalhos meus que o algoritmo é um texto, o algoritmo é discurso, ele é um texto performativo. Então, alguns caminhos possíveis é o experiencial, começar pelas práticas do cotidiano. Pedir que os estudantes tragam exemplos de como a IA já atravessa suas vidas, na música que ouvem no Spotify, no sanduíche que pede no iFood, nos filmes que eles resolveram assistir porque o algoritmo da Netflix recomendou. Também um posicionamento crítico reflexivo, mostrar que não há tecnologia inocente, isso é muito importante. Eu penso em Paulo Freire, na Crenshaw com a interseccionalidade, no Bembe com a necropolítica, na professora Rua Benjamin com a história do racismo. Pensar o que é uma programação. Ensinar não é apenas o programar, mas suspeitar do que está sendo programado, né? Também pensar na perspectiva do estético poético, trabalhar com narrativas, com filmes, com literatura, com artes visuais, que problematizam o futuro tecnológico. Porque antes de algoritmos, a humanidade sonha, né? Então, e os sonhos também formam engenheiros, formam linguistas, formam médicos, formam professores, né? E o coletivo também é uma coisa que eu considero importante, Gustavo, pensar a disciplina como um laboratório de comunidade, onde estudantes de diferentes cursos
reunidos para debater e criar, porque a inteligência artificial não é só computação, né? Ela é vida, e ela é ideologia e é política também. Então, eu penso que a gente vai ter que pensar, a professora Dulce tocou numa coisa muito importante na fala dela hoje. Ela disse que o currículo está defasado diante disso que nós estamos vivendo. Então, essas caixinhas, essas emendas que a gente segue, nós vamos ter que repensar isso tudo, porque é um tempo novo, completamente novo. Então, a gente vai se reinventar. E acho até que já estamos começando. Um momento como esse, promovido as professoras, né, Jéssica, Carolina, já aponta, já sinaliza para isso. Os eventos, os nossos textos, os nossos estudos já apontam para isso. Então, acredito que, em algum tempo, modelos de disciplinas vão surgir, né, em que a gente possa pensar. O sistema é muito congelado, a gente também não pode pensar só no encantamento da IA. O sistema ele é muito necroalgorítmico no sentido de há muita gente por detrás. Por exemplo, essa magia do ChatGPT, né? Transforma a minha foto com os traços do estúdio japonês. Então, eu estou formando cidadãos conscientes com o planeta, a sustentabilidade do planeta. Eu escrevi um trabalho chamado Algoritmos em Chama, mandei para uma revista do Reino Unido, em que eu analiso os relatórios da Microsoft, do Google e da Amazon, mostrando a desertificação. Por exemplo, tem uma cidade no estado do Oregon, nos Estados Unidos, que já perdeu de forma irreversível 1/3 dos seus recursos hídricos, porque lá tem um data center da Microsoft. Então, assim, essa IA quântica, que é mais movida a hidrogênio, eles não investem nela, ela é muito mais potente, muito mais rápida do que essa IA que nós temos hoje, que é movida a água doce, potável, essa que a gente bebe aqui, toma banho e cozinha. É essa água aqui que a gente estraga quando faz uma pergunta no ChatGPT, por exemplo. Então, tem uma série de coisas que a gente vai ter que pensar. A IA quântica por hidrogênio que a Microsoft está tentando fazer é uma saída boa, mas é mais cara para eles. Poxa, mas eles são bilionários, eles têm como investir nisso. E deixar os recursos naturais. E eu nem estou falando do cobalto, das terras raras, dos outros minerais que eu discuto lá no meu texto. Eu estou falando de um grande desafio, que não é só da escola, não é só da universidade, não. É uma questão do planeta, inclusive. Eu nem estou falando aqui das exclusões. Estou falando de algo muito maior, do que sustentaria ou não a existência humana nesse planeta. Então, a IA é uma ameaça à fauna, à flora e à própria existência humana, se ela continuar como está continuando. Então, você pega assim, os relatórios da Unesco, e as respostas que a Microsoft, que o Google, que a OpenAI, que a Meta dá nos seus relatórios, a gente vive uma briga política enorme. A Unesco pedindo sustentação do planeta e os relatórios das gigantes tecnológicas mentindo descaradamente. Então, é um desafio. Não sei onde que a gente vai parar com isso, né? Mas se a gente conseguir uma IA quântica movida a hidrogênio, se a gente conseguir parar de usar água, energia para isso, nós vamos ter muitos recursos incríveis, inclusive para curas de doenças bem sérias, né? Lá no Reino Unido, teve um caso legal de cura pela IA. Um aparelhinho entra lá no cérebro do paciente que estava lá com mal de Parkinson, e quando chega lá, a imagem mostra a mão parando, e a cura é instantânea. E, além do mais, essa IA é tão potente que ela rastreia o DNA da pessoa e prevê, de acordo com o DNA dela, possíveis doenças que ela poderia desenvolver no futuro. Então, a doença já é combatida antes de existir no corpo. Essa IA a gente precisa para dar longevidade, para dar cura. E imagine para os recursos pedagógicos. Então, a gente só precisa encontrar outras saídas que não desertifique, por exemplo, o planeta.
Então, eu não sei se eu fui ao que você quer, mas a questão é tão complexa, é isso. Júlio, muito obrigada. Vou passar para a professora Dulce. Então, gente, o Júlio já deu um panorama de várias possibilidades práticas e dentro da educação e fora da educação também. Quando eu falei da visão sociotécnica, eu queria justamente trazer essa visão mais complexa mesmo, né? A gente tentar entender a IA a partir da interdependência entre o que a gente chama, né, os sistemas sociais, subsistemas sociais, que são as pessoas, as culturas, os valores. A gente tentar entender esse subsistema social e o subsistema técnico, né? Tecnologia, ferramenta, processo. Quando a gente consegue, a gente tenta dar conta de compreender essa forma mais holística, a gente começa a ir pelo lado que o Júlio falou, né? Quer dizer assim, se a gente fica só na técnica, vamos aprender a fazer prompt, vamos tornar a nossa IA mais eficiente, vamos fazer a gente conseguir dar conta do que a IA vem, a gente só está pegando um pequeno aspecto, né? Então, eu tenho trabalhado com a mídia educação já faz um tempo, e a mídia educação propõe uma abordagem de uso das mídias, de adoção das mídias, com, sobre e através. É um bom resumo, porque dá para a gente encaixar também a sociotécnica nesse caso, porque a gente usa as mídias como ferramenta, que é uma parte inicial, instrucional, no caso da educação, mas a gente não pode deixar o aspecto de estudar, como objeto de estudo, para nós é uma caixa preta, como eu falei no começo, mas é um grande problema a ser pesquisado, a ser compreendido, a ser entendido, em todos esses aspectos que a gente levantou, e mais um monte que a gente nem falou aqui, que dá para ir puxando e destrinchando o fio. Aí a terceira parte que a mídia educação propõe, que é justamente a ideia de desenvolver os letramentos complexos, é a autoria, é o através da mídia. Então, a gente não pode só ficar em usar a mídia de qualquer maneira, porque ela é uma boa ferramenta para a gente trabalhar, para fazer, para produzir, e analisar, mas a gente também tem que produzir, aprender a lidar com ela, e como a IA ela é uma tecnologia interativa, a gente aprende fazendo, né? Então, agora, ela tem um potencial enorme de aprendizagem fazendo a partir da pergunta. Acho que foi bem legal que a Jéssica levantou, tem vários pesquisadores que estão trabalhando com isso, né, Jéssica, com a ideia de aproveitar a IA como um desenvolvimento de perguntas, de aprender a perguntar, aprender a se comunicar, aprender não a buscar respostas, mas aprender a saber fazer a pergunta. Só que é legal essa abordagem, né, focar, mas aí o que o Júlio levantou é muito sério, porque a gente está fazendo perguntas para um organismo que é criado pelos seres humanos, ok, Jéssica, né, mas não foi criado por qualquer ser humano. Né, foi criado por um grupo de seres humanos. Foi criado, né, e aí a visão da sociotécnica, para ganhar dinheiro. É uma tecnologia de lucro, do capitalismo. Foi inventada por grupos poderosíssimos, alguns, poucos, meia dúzia, que estão ganhando muito dinheiro, uma concentração de renda gigantesca, uma concentração de poder enorme, e que hoje, inclusive, junto com os Estados Unidos, com Trump, estão colocando em risco o nosso planeta, não apenas as questões ambientais, até que o Júlio levantou bem, quanto custa fazer uma pergunta para a IA. Quanta água potável gasta uma IA para responder para a gente e fazer um bonequinho do Ghibli? Então, esse custo ambiental, hoje, com as IAs, com as empresas Big Tech se aliando ao Trump nos Estados Unidos, a gente corre o risco de aparecerem guerras por todos os lados, e a gente não sabe como as guerras serão a partir do controle das inteligências artificiais. Por quê? Quando a gente pergunta para a IA, a gente pode até desenvolver uma nova... Aí, Júlia, eu não sou da linguística, né? Eu achei muito legal a percepção, e que são dicas, né? Como o professor pode perceber se o aluno está usando a IA ou não, na resposta que ele dá, né, na produção de texto. Então, uma das percepções é justamente essa. É língua brasileira, ia falar portuguesa, né? É língua brasileira, isso que tá. É língua da região que você trabalha, usa palavras que você usa normalmente no dia a dia, ou é um texto muito estranho, algoritmizado, né? Anglicizado, feito por uma máquina. Então a gente pergunta para essa máquina, só que
Como é uma caixa preta, a gente não sabe qual é o mecanismo que a gente está ligando na hora que a gente faz a pergunta. Então, saber fazer perguntas, e o mais doido de tudo é que quanto mais você pergunta, mais você ensina a máquina. Ela funciona por machine learning. Então, na aprendizagem, na sua conversa, você ensina. E o problema é que você ensina ela mais do que ela te ensina. É muito desvantajoso para nós, porque pouca coisa, como ela tem uma base de dados gigantesca, ela consegue fazer um algoritmo ali, fazer uma matemática do que a gente propõe para ela, e ela aprende muito mais sobre a gente do que a gente sobre ela. Por quê? Você faz uma pequena pergunta de 2 linhas, muito bem complexa, com todos os itens, né, Júlio? Todos os itens contextualizados e tal. Você fecha a tua pergunta, e aí ela te dá 15 páginas de resposta. E agora como é que você faz? Né? Porque assim, ela não gerou mais um parágrafo. Não, ela desovou em você todo o banco de dados que ela tem e você que lute. Então, a pergunta acaba gerando mais trabalho do que você. Aí, como diz a aluna, por conta própria, você podia fazer sua própria pesquisa. O Google já abandonou, né? O Google já não dá mais para a gente as respostas. O Google, várias possibilidades. O Google já te dá uma resposta mastigada. E as outras coisas que poderia ter? Então, assim, é muito complicado, é muito complexo, porque a gente está lidando com uma máquina que a gente não conhece, que a gente não tem poder sobre ela, a gente não sabe como ela foi alimentada, nem como ela responde, e que caixinhas ela escolhe para dar as respostas que a gente está fazendo para ela. Então, assim, como disse o Júlio também, não dá para jogar fora, simplesmente. Primeiro, porque a gente não vai conseguir jogar fora. A gente está vivendo a nossa cultura hoje, o capitalismo de choque que a gente está vivendo hoje, ele funciona no turbilhão. Então, as grandes empresas, elas estão lidando, a partir das plataformas, elas lidam com a nossa incapacidade de lidar com tanta informação ao mesmo tempo. Como disse o Júlio, com a pressão, trabalho, né? Trabalho, produção, entrega de coisas que a gente antigamente tinha tempo. Eu aprendi a escrever na máquina, né, de escrever. Aí era outro tempo, aquelas teclas. Eu não conseguia pensar direito. Então, eu lembro que eu escrevi um roteiro de televisão, trabalhei na TV Cultura. A gente fazia as transcrições de entrevista na máquina toda. E depois, para montar o roteiro, eu trabalhei com uma diretora de cinema, a Amaral, lá, como é que é? Esqueci o primeiro nome dela. E a gente pegava as folhas todas que a gente transcrevia e cortava e colava as falas, como a gente faz hoje no computador, só que a gente fazia em papel e colava com durex e botava o roteiro em folhas em papel. Então, esse trabalho mental que a gente fazia de forma braçal, junto com o trabalho mental, hoje a gente só faz de forma mental. Então, assim, não tem como a gente frear essa situação, porque a gente não tem poder sobre isso. Então, a quantidade de informação que vem, a necessidade de produção rápida de coisas que seja artigo, por exemplo, essa apresentação, eu não falei da apresentação, essa apresentação, eu fiz uma pesquisa com umas 15 IAs para poder chegar nesse resultado. Eu fui perguntando, fui pedindo, Tata Amaral, isso mesmo, fui pedindo um monte de que fez a Hora da Estrela, aí, que fui pedindo informação e pedindo, agora eu chegava na IA e dizia, eu tenho esse texto, faz a apresentação. Não, eu não posso fazer a apresentação para você, eu só faço o texto. Mas quem é que faz a apresentação? Né? Então, no fim, a gente bate um tempão nas portas da IA, tentando achar as informações, aí traduz para mim, faz um resumo, traz os principais trechos que você tem sobre multiletramentos nesse artigo. Ele faz. Aí, quando eu vejo, ele só está falando das primeiras páginas e o restante do artigo. Você não vai trazer o material que ele está colocando ali, esse texto de 2025. Ah, é verdade, eu tenho que trazer as informações do final do artigo. Então, não é confiável. Então, ao mesmo tempo, a gente não domina, a gente não sabe fazer, é muito rápido, mas a gente é puxado pelo nosso ritmo hoje de vida a dar respostas com a IA, e cada vez mais a IA vai ser uma solução para todo mundo. Então, eu concordo com o Júlio, a gente tem que letrar, a gente tem que trabalhar com todos os professores e os estudantes. Como que faz? Primeiro o professor estuda isso, pesquisa, aprende, sozinho lá. Assim. Não, a ideia do multiletramento é colocar o aluno no centro. O professor aprende com os alunos, aprende no projeto, aprende no processo de
de design, faz os alunos trabalharem enquanto, como o Júlio está fazendo, enquanto os alunos vão produzindo conhecimento e vão trazendo para ele vai fazendo os alunos pensarem sobre aquilo. Eu coloquei aí um formulário, se alguém puder responder, eu já vi que até que tem 2 respostas, obrigada. Pensei nisso, Júlio. Depois a gente podia combinar melhor os nossos formulários, a gente pode pensar uma coisa bem interessante nas duas, que é sobre representação em relação à IA. Como é que você pensa a IA? Como que o professor pensa a IA na sua prática? Como é que imagina isso? E aí, se vocês puderem responder para mim, depois eu passo os resultados para vocês. Então, a gente precisa, ao mesmo tempo, fazer a prática, ao mesmo tempo pensar sobre a prática e avançar nela. E, principalmente, a gente precisa tomar o poder sobre isso. Porque enquanto a gente não sabe e está sendo atordoado pelo capitalismo de choque, para responder, para fazer, a gente não vai conseguir ir contra a Microsoft, contra todas essas... A Unicef não dá conta, a Unesco não dá conta, a ONU não dá conta, né? Então, na nossa prática cotidiana, a gente tem a responsabilidade de fazer os nossos alunos se prepararem para isso. É isso que o Júlio está fazendo aí. Preparar os alunos a prestar atenção, a analisar o que acontece quando eu estou fazendo trabalho com a IA. Quanto custa isso? Quanto custa emocionalmente? Quanto custa para o meu cérebro? Eu estou deixando de produzir, estou deixando... E aí eu coloco em xeque, claro, como é que a gente ensina a escrever? Como é que a gente ensina a ler? Como é que a gente ensina a pensar? Como que a gente... Agora, uma coisa interessante que a gente vê, assim, muitas vezes se relaciona o professor com resistência. Os professores não querem fazer isso. Não é verdade. Os professores por isso são a profissão mais doente que a gente tem, porque nós aceitamos os desafios, a gente se coloca com a responsabilidade, a gente sabe que está na nossa mão, e a gente não tem como responder a isso, porque a gente não foi formado para isso, a gente aprendeu na máquina de escrever. E a gente não tem tempo, não tem dinheiro, não tem conhecimento, não tem apoio, não porque não queiram dar, mas porque inclusive nem tem isso ainda, são 3 anos, gente, né? Não tem tempo, não teve ainda, não tem formação, então nós temos que correr com calma, temos que ter paciência, temos que ter perseverança, temos que chamar nossos alunos e trabalhar junto com eles, para a gente também baixar a bola um pouco, porque muita ansiedade, né, que a gente acaba levando para o nosso dia a dia, e o risco é você abandonar, dizendo, não mexo, não quero mais saber, esse negócio chega, isso acontece. Então, para não entrar em crise, a gente pode trabalhar com os nossos alunos, tem que pensar na crítica e ver quanto a gente pode fazer do nosso jeitinho, na nossa inclusão, a gente não vai mexer na tecnologia, não vai mexer na programação, mas as nossas práticas sociais vão gerar uma continuidade da IA que é sustentável, da IA que é exploradora. Se a gente começa, vamos brigar pela IA de hidrogênio, eu nunca tinha ouvido falar disso. Agora, então vamos brigar pela IA de hidrogênio, não uso outra IA, a não ser IA de hidrogênio. Se essa não vier, eu não quero. A gente influencia do nosso jeito, o desenvolvimento da tecnologia. Então, acho que eu podia dizer nessa coisa tão complexa, porque é muita coisa ainda que tem pela frente, a gente nem sabe ainda até onde que a gente vai, o que a gente vai conseguir, e nós temos, o bom seria a gente dizer, não quero saber, isso vai acabar com o nosso planeta, como disse o Júlio, chega de IA, a gente pode chegar nesse ponto, talvez a gente chegue, tem gente fazendo isso. Será que o nosso negócio sou contra a IA, mas a gente sabe muito bem que a gente não vai ter o poder que as big techs têm. Então, a gente precisa conhecer o inimigo, saber dos seus podres, saber como ele se perde, como ele erra, como ele não sabe, e a partir de conhecer o inimigo, aí sim, talvez a gente possa ter algum poder para poder modificar, e eu acho que se a gente fizer, a gente vai ter esse poder. Então, professores são lutadores, eu vejo nós mulheres, nós homens, nós, todos os gêneros dentro da educação, a gente não desiste não. Então, acho que a IA hoje é o foco do nosso problema. Muda tudo, muda currículo, muda metodologia, muda conteúdo, muda tudo a partir dessa perspectiva. E isso não precisa ser um currículo novo, não precisa ser nova disciplina, não. No dia a dia, qualquer coisa que a gente estiver fazendo, a gente pode... e a IA como é que fica nisso? Nesse cotidiano, talvez a gente consiga ir incorporando, avançando, tirando, cortando, né, lutando de forma ativa mesmo, com relação, e tentando transformar a IA numa coisa que a gente quer, e não de cima para baixo, branca, norte global, né, cheia de preconceitos e cheia de
de apagamentos, como diz o Júlio, né, do que a gente é. Nós temos que, pelo contrário, né, a gente tem que aparecer, a gente tem que tomar conta, nós temos que falar. É a nossa fala que tem que aparecer, nossa escrita e a nossa leitura, e a gente tem que lutar, é isso aí. Não tem muito mais além de ser assim, militante. Perfeito, Dulce. A gente está encerrando a atividade hoje com essa fala, com essas duas falas, né? Maravilhosas, e estou pensando aqui, a IA dá muitas respostas, né? Mas ela não vai responder como que a gente vai fazer essa luta, como é que a gente vai aprender a lidar com isso, a compreendê-la e a... Enfim, isso somos nós que vamos fazer. Somos nós que estamos investigando, estudando, tentando saber como lidar na universidade com os estudantes, na educação básica, com nossos colegas, com os nossos processos de leitura e de escrita. Não é a IA que vai dizer para a gente. Né? É bem isso, somos nós, né? No nosso coletivo, organizados, e pensando melhor qualidade, né, de trabalho, de vida, de existência nesse planeta que está bastante ameaçado, como o Júlio recupera bem, né, na fala. Está tudo interligado. Pessoal, infelizmente, chegamos ao fim, já passamos um pouquinho, né? É uma atividade de 1h30. Eu quero muito agradecer ao professor Júlio, à professora Dulce, dizer que eu quero muito estar com vocês presencialmente em algum momento da vida, né, para a gente dialogar, trocar um pouco das nossas leituras, né, de como que a gente está pensando tudo isso, porque isso está em movimento, o fenômeno está no movimento e a gente está captando aqui, captando ali e elaborando, nós mesmos estamos elaborando, e não a IA, né, como compreender esse fenômeno. É um fenômeno que apavora alguns, porque tem essa coisa da máquina, né? A máquina como personificada, né? Quase que como um sujeito. Então, há esse medo, há também essa curiosidade coletiva, né? De como usar. Eu vi aqui as outras perguntas, viu, gente? Não vai dar tempo de responder, mas se é autoria, se não é, se é plágio, se não é, enfim. Tudo isso, gente, nós estamos tentando entender. Essa é a verdade, né? Estamos buscando compreender, e é nesses diálogos aqui com os nossos pares, né, que a gente vai buscando os melhores caminhos, né, os caminhos mais éticos e possíveis para vivenciar esse fenômeno da melhor maneira possível. É isso. Então, agradeço vocês mais uma vez, em nome do LIPEAD, da Licenciatura em Pedagogia da Unirio, em nome dos colegas do Laboratório de Letramento Acadêmicos e do Grupo de Estudos e Pesquisa em Leitura e Escrita Acadêmica. E até a próxima. Vamos tirar uma foto antes de fechar? Eu ia esquecer. Carol, como é que coloca todas as carinhas aqui? Estou tentando, é só o pessoal tentar abrir, e você já está aqui. Quem quiser, fica à vontade. Abrir a câmera. O pessoal já está perguntando aqui de certificado, enquanto a gente está resolvendo aqui o problema técnico. O certificado vocês mesmos vão poder gerar na página da Proex UF, digitando o CPF, depois que a gente gerar, né? A gente ainda vai alimentar o sistema, eu peço que vocês esperem um pouco. Depois vocês vão visitar a página e vocês mesmos geram o certificado e baixam, tá? Conseguiu, Carol? Então vamos lá para a foto. Consegui, tá? Perfeito. Gente, muito obrigada. Bom dia e sextou. Daqui a pouco. Tá? Valeu, sextou. Vamos comemorar a quinta. Vamos comemorar. Dulce, até já na Bahia, querida. Até já, vai ser muito legal. Vai ser muito bom. Beijo, gente. Beijo, gente. Tchau, Beijo, tchau. Carolina. Obrigada. Valeu.